CTG Rancho dos Tropeiros de Ibirubá, pela segunda vez, elegeu uma mulher à frente da entidade. O jornal Visão Regional divulgou isso em primeira mão. Vivian Nunes da Silva é empresária, proprietária do Vive Prenda Atelier em Ibirubá. Ela tem 37 anos de idade e uma bela jornada, gente, dentro do MT, que ela vai contar um pouquinho pra gente. Vivi, boa tarde. Boa tarde, Raquel. Um prazer tê-la aqui no Sofá do VR para esse bate-papo, né? A gente já fez uma entrevista para o impresso, mas eu disse na hora do impresso, gente, que a Vivi viria aqui, uma convidada muito especial. O trabalho dela dentro do movimento é muito bonito. É uma história que começou desde pequenininha, né? Eu que agradeço o espaço, agradeço por estar aqui hoje e por poder contar e dividir essa minha história e poder contribuir principalmente com o tradicionalismo com o nosso amado CTG Rancho dos Tropeiros. Ela está muito linda, gente, toda de prenda. Vivi, você é natural de São Gabriel, né? Mas muito pequena foi morar ainda em Selba, né? Isso. Dá para se dizer quase que você é natural de Selba, né? O pai, hoje o pai já falecido, mas o pai era escrivão de polícia, foi transferido para Selba, onde a família foi residir. Isso. Vamos começar por aí a tua história? Vamos, Com quantos anos você tinha quando foi a Selba? Eu tinha 9 anos, no ano de 1993, nós fomos morar em Selba. Vivi, conta pra gente um pouquinho da tua trajetória dentro do tradicionalismo. Essa trajetória que já vem de família, né? Inclusive o pai e a mãe, eles casaram em uma cerimônia tradicionalista, correto? Correto, isso. Os meus pais se casaram no ano de 1981 em uma cerimônia tradicionalista no CTG Tarumã, na cidade de São Gabriel, que é a 18ª região tradicionalista. E quem rezou a missa do casamento deles foi o padre Paulo Aripe, que foi o organizador no Rio Grande do Sul da missa crioula. Quem começou com o movimento da missa crioula, né? Foi o padre que celebrou o casamento deles. Nossa, no CTG. Que legal, né? Eu confesso que eu nunca vi um casamento tradicionalista, mas acho que deve ser muito bonito. Ele segue mais ou menos os padrões do casamento na igreja? Vivi, como que é? Isso, ele segue os padrões do casamento, né? Na igreja, mas é utilizado um vocabulário e todo o ritual da missa crioula, né? Voltado para o CTG, para a linguagem do gaúcho, dos galpões. Eu vi uma mensagem que você postou para o seu pai, onde você dizia uma das poucas fotos que ele estava de terno, porque ele se vestia sempre. O meu pai sempre estava de bombacha e de bota, e aí ele só usava calça jeans quando ele tinha que fazer alguma diligência policial, porque era assim uma roupa usual do dia a dia, mas no geral ele estava de bombacha, e até em ocasiões sociais, como a nossa pilcha também é reconhecida como um traje de gala, ele normalmente estava pilchada. Olha, não tinha como ser diferente, né? O pessoal tá aqui, a nossa patroa veio de berço e deve ter crescido assim, né, Vivi? Ele deve ter passado essa cultura gaúcha desde sempre para vocês, né? Sim. O meu pai, ele sempre foi envolvido na tradição gaúcha desde que ele começou a participar do movimento. Ele sempre foi muito apaixonado por isso. Ele escrevia poemas, ele participava de festivais de declamação, ele foi radialista, amador, ele fez várias coisas no sentido de divulgar a cultura gaúcha, e a gente cresceu vendo esse amor que ele tinha pelas tradições e inclusive por ensinar as prendas. Ele sentava com os livros e ensinava as prendas a declamar, para participar dos concursos. Então aquilo eu sempre vi em casa, e mesmo ele fazendo as faixas, como eu também faço hoje, em couro para as prendas tituladas, né? Isso despertou na gente esse amor, esse carinho pela tradição e o cuidado
pela nossa tradição gaúcha. Seu primeiro título, a tua primeira faixa foi aos 6 anos de idade, em São Gabriel, que era... Prenda Dente de Leite. Dente de Leite. Foi a minha primeira faixa, então, de Prendinha Dente de Leite, aos 6 anos, eu e a minha irmã. A nossa faixa não tinha número, porque éramos nós duas. Que amor! E uma curiosidade é que os peõezinhos, que eram nossos acompanhantes, também eram gêmeos. Então era muito bonito de ver, a gente tem essas fotos guardadas e é uma recordação para a vida, né? E mantiveram contato? A gente se distanciou um tempo dos meninos, né? Mas a gente os reencontrou virtualmente, eles moram em Santa Catarina hoje, mas são nossos amigos, a gente sempre está em contato, pergunta como estão, né? Eles têm Porque uma das coisas que a gente conversa sempre com peões e prendas é da amizade que se cria dentro desses encontros, desses eventos promovidos pelo CTG, né? Com certeza, é uma família, né? E cada gestão de prenda, cada faixa, que se forma um grupo ali que fica muito tempo junto, estuda junto, vai aos eventos. Então a gente cria um vínculo muito forte mesmo. E eu tenho grandes amizades que eu posso dizer assim, que são irmãos de alma, de caminhada da vida que o tradicionalismo me deu. No CTG Estância do Imigrante, gente, dá uma olhada no currículo aqui da Vivi. Ela passou por todas as categorias de prenda. Ela foi mirim, juvenil e adulta. Em 2001 e 2002, ela foi a primeira prenda da 9ª Região Tradicionalista, da nossa RT. Que eu faço um parênteses, porque eu já estava no jornal e eu fiz um pôster para ti, de uma página dentro do Visão Regional, não sei se tu lembra. Eu tenho guardado, inclusive. Fui para a Selva, visitei as pessoas lá, então já conhecia ela da época lá. Não cheguei a falar, eu acho, com a Vivi, eu falei com o patrão e com os outros, mas eu tenho já fui eu que fiz, viu? Que legal. Em 2013, você foi patroa do CTG Estância do Imigrante por 2 gestões, né? Isso. Depois tu foi vice-coordenadora da 9ª RT em 2017 e 2018 e nas gestões de 2019 e 2020 tu foi diretora cultural da 9ª RT. São muitas conquistas, né? De todas essas conquistas, qual foi o maior desafio para ti? Acho que o maior desafio foi a primeira patronagem. Foi ser a primeira mulher em um cenário de quase 10 anos atrás, onde não era tão comum as mulheres estarem à frente das entidades, né? E eu, jovem ainda, antes dos 30 anos, resolvi assumir esse desafio de ser patroa do CTG Estância do Imigrante. E a maior realização, assim, que eu sonhei muito para minha vida foi ser prenda da 9ª Região, lá em 2001. Então foi algo que, assim, eu passei anos me preparando para conquistar aquela faixa. Então foi uma alegria muito grande, foi um ano, assim, inesquecível na minha vida. Esse concurso, para as pessoas terem ideia, eles envolvem muitos CTGs e muitos candidatos, né, Vivi? Fala um pouquinho do que a prenda precisa ter para alcançar um título desses. Aqui a gente teve a Carol Soares, que ficou também... Ela foi prenda do estado. A gente tem a Dayala, né? Que é nossa prenda da região agora. E foi prenda mirim da região e do estado. Foi prenda juvenil da região e do estado também. A Dayala também tem uma caminhada muito bonita, né? É uma jovem que se destaca. Tem a Carol e tem tantas outras meninas que foram prendas da 9ª Região aqui do Rancho dos Tropeiros, e tem os meninos também, né, que foram peões da região e do estado. Então a gente tem aí um grupo bem forte de prendas. O Diego? O Diogo, eu sempre troco, né? Foi o último peão da região que a gente teve, né?
primeiro peão e nos representou no concurso estadual. Mas as provas também. exigem muito conhecimento. As provas exigem bastante conhecimento, dedicação, porque tem uma prova escrita, né? Onde a gente coloca assuntos como história, geografia, tradição, tradicionalismo, folclore. São questões bem amplas, né, de toda a história do Rio Grande do Sul e também do Brasil, na época que eu fui prenda. Então a gente tinha também geografia do Rio Grande do Sul e do Brasil, tradição, tradicionalismo e folclore, que é o foco, né, e uma redação também. Aí tem as provas artísticas, onde a gente tem que dançar uma dança tradicional, que é uma dança de invernada, aquelas que a gente dança com o grupo do CTG. Uma dança de salão, que é uma dança de baile, né? Um dos ritmos gaúchos que a gente tem. Xotes, vaneira, vaneirão, rancheira, bugio. E tem a mostra folclórica, que é uma prova onde a gente faz uma pesquisa antes, né, do concurso, pesquisa sobre um tema determinado pelo MTG, pela gestão. E aí a gente pesquisa e vai lá e mostra com exposição de materiais, com explicações sobre aquele assunto, como por exemplo a culinária gaúcha. Então a pesquisa sobre pratos típicos, e aí leva os pratos típicos, apresenta, diz como era feito, né, e conta sobre aquilo ali como contribuição para a tradição gaúcha. Eu achei importante a gente falar um pouquinho, porque eu, como jornalista, acompanho isso sempre, e eu sabia do empenho que realmente precisa, é muita dedicação, é muitos dias se preparando, estudando, né, decorando. Sim. Acho que por isso que a memória é tão boa, porque vocês viram que a Vivi tem as datas na cabeça, tudo bem certinho. Eu já preciso da colinha aqui, né? É um treino para a vida, né? Quem entra no tradicionalismo, eu acredito assim que nenhuma prenda ou peão que está no tradicionalismo consegue ser um mau cidadão, porque ele é muito bem preparado ali dentro para lidar com as questões da sociedade e também para se destacar nessas questões de expressão, porque a gente trabalha isso com as crianças no tradicionalismo. Desde cedo, né? Isso. Desde cedo. A gente está vendo muitas mulheres assumindo cargos importantes. Dentro da nossa cidade, Biruba, tem uma Câmara de Vereadores lotada de mulheres. Banco do Brasil, pela primeira vez, uma mulher gerente. Segunda vez, uma patroa à frente da entidade. Foi patroa em Selba antes. Até me chamou a atenção que tu falou da tua idade, né? Em Selba. Selba é uma cidade bem tradicional, e há 10 anos atrás, né, tu ainda é uma menina, mas lá então tinha 27, 28 anos. Pois super novinho. Como você vê esse avanço feminino? Olha, eu acho que a sociedade tem aberto esse espaço, não porque as mulheres mereçam ou tenham, é porque a gente conquistou mesmo esse patamar de igualdade, e a sociedade ainda precisa evoluir muito no quesito igualdade social, racial, mas nós também conquistamos esse espaço porque nos preparamos para eles, né? Uma prenda que passa por todas essas provas que a gente passa nos concursos, com certeza é alguém que tem esse conhecimento internalizado, e a gente acaba tendo essa vivência dentro do CTG em todas as áreas, porque a gente conhece de todas um pouco e estuda sobre isso. Então, os concursos de prenda e peões não são só concursos para títulos. Eles preparam esses jovens para serem as futuras lideranças do movimento. O CTG já é conhecido por incentivar, né? Quer dizer, numa visão assim, porque as prendas, igualmente aos peões, são as mesmas faixas, as mesmas oportunidades de crescimento, de concursos, né? Então eu acho que o MT já vem valorizando a mulher, né? Sim, sim. Até no MTG mesmo, primeiro foram eleitas as primeiras prendas, né? Por muitos anos se elegeu as primeiras prendas,
E aí, anos depois, começou então a se eleger os peões do estado e das regiões, né? Até um tempo atrás não se escolhia, né? E as prendas já vêm de uma caminhada lá dos anos 70, né? De escolha de prendas. Ó, eu achei que vinha junto, que interessante. Não veio junto. Vivi, quais projetos tu pretende desenvolver à frente agora do CTG Rancho dos Tropeiros? E como está a situação financeira da entidade devido à pandemia? Olha, projetos, né? Eu acho que o principal objetivo é manter o CTG como um núcleo forte de cultura que ele é, com a grandiosidade que ele tem pelo nome, pela história e por tudo que conquistou. E por isso a gente tem alguns desafios aí, que é implementar mais oficinas culturais, fortalecer a base cultural do CTG, retornar com as invernadas assim que possível, ampliar os grupos, trabalhar direcionado para que esses grupos também tenham as suas relevâncias e possam participar de rodeios e de concursos. Então a gente quer mexer com a juventude para que se fortaleça cada vez mais e que a gente tenha essa continuidade, que as crianças queiram estar dentro do CTG e crescer ali e se desenvolver, e que a gente possa ter essa continuidade sempre do CTG. E como é que está a situação financeira do CTG? A nossa situação financeira, frente às outras entidades, está tranquila. A gente consegue hoje pagar as contas, manter a entidade, né, dentro do possível. A gente, óbvio, está sem receita, porque não consegue fazer muito eventos, vinha também, né? do aluguel da própria Isso, a gente tinha sede, né? A receita dos aluguéis da sede, das parcerias, dos eventos que pararam em função da pandemia. Mas a gente crê que agora, com a vacina, né, com o avanço da vacinação, a gente tem um futuro aí pela frente. A diretoria, foi fácil de fazer, compor essa chapa? Porque a gente sabe que cada vez menos pessoas querem se envolver. Eu que fiz parte a vida inteira de entidades, eu sei da dificuldade que é tu ter uma diretoria formada. Como foi formar essa chapa para você? Olha, eu contei com o apoio de muita gente, dos tradicionalistas do CTG. A maioria que eu convidei não me disse não. Muitos não puderam ficar num cargo em que eu pretendia colocá-los, mas ficaram em outros cargos. Eu fico muito feliz porque ninguém faz nada sozinho. Eu não sou a patroa sozinha, é uma patronagem, é um grupo comprometido, tanto do conselho quanto da patronagem, né, tesouraria, os meus vices. Eu fico muito feliz com as pessoas que eu tenho ao meu lado hoje. Ai, que bom. O patrão também, o Cristiano, que fez um excelente trabalho também, né, frente à entidade. Nosso reconhecimento a ele. Isso, e o Cristiano, então, eu convidei para ser o meu tesoureiro, né? Então, hoje ele é o responsável pelas finanças, mas é um jovem também, que fez um ótimo trabalho frente ao CTG. Qual a maior responsabilidade daqueles que cultuam o tradicionalismo? A maior responsabilidade, eu acredito que seja manter os valores tradicionais e mesmo assim evoluir enquanto sociedade. E a responsabilidade social que a gente tem, que está na nossa Carta de Princípios do MTG, que é o documento basilar que rege o movimento tradicionalista, que é priorizar o bem da comunidade, da sociedade e ter no CTG um núcleo não só de tradição, mas de responsabilidade com os valores e com a sociedade. Antes da pandemia, as turmas de danças estavam bem grandes, né? Tinha desde os pequenos até uma turma adulta. Eu tenho amigos que fazem parte da invernada adulta. Isso será retomado o mais breve possível? O mais breve possível. Eu espero que a maioria volte e que todo mundo esteja com a mesma saudade que a gente está de estar lá com a saia, com a sapatilha, ensaiando,
E a gente sim tava com um grupo bem grande de crianças, de adolescentes e de adultos, também. Né? Eu acho que todos estão com muita saudade. Vivian, você deve estar acostumada desde pequena a responder uma pergunta. Como é ter irmã gêmea idêntica, né? Acho que você e a Lilian devem ter crescido respondendo isso, né? Como que é? Fala um pouquinho de como é ter uma irmã gêmea e se ela também reparte esse mesmo amor pelo movimento. E vocês têm mais um irmão também, né? A gente tem dois irmãos, na verdade. Olha um mais só. velho e um mais novo, né? É muito legal ser gêmea, sabe? Eu sempre gostei disso. E vocês são idênticas, né? Na juventude que a gente tentava ficar um pouco mais diferente, né? Mas hoje a gente gosta, inclusive, de estar parecida. E ela é um espelho para mim e eu tenho certeza que eu sou um espelho para ela. E é um privilégio da vida, assim, ter alguém igual e ter alguém para repartir os dias. Então, assim, a minha irmã gêmea é o meu melhor presente da vida. Ai, que legal. Com certeza. Deve ser muito interessante crescer, assim, com alguém. Muitos falam de uma ligação muito forte. Essa ligação existe? Tipo, existe. Tu sente quando ela tá angustiada, aquelas coisas que a gente... Sim, existe. A gente se fala frequentemente, faz 10 anos que a gente já não mora próximo, nem junto, né? Ela mora em São Leopoldo, mas a gente divide muito do nosso dia a dia e a gente sente quando uma precisa da outra e pode contar que o telefone ou eu ligo para ela ou ela me liga, mas a gente tem realmente uma ligação muito forte. Eu sou uma defensora de animais, né? Sei que a Vivi também gosta muito de animais. Mas confesso que me chamou a atenção o faxi. O faxi. Conta pra gente, conta pro pessoal que tá em casa. Eu sei que hoje ele não tá mais com vocês, né? Sim. Mas conta a história do faxi, que eu achei muito interessante. O faxi é um gambá. Olha só, gente, era um animalzinho de estimação. Era meu animalzinho. Na verdade, é um silvestre, né? A gente não pode ter dentro de casa, mas buscando informações desde que ele chegou, ele acabou ficando comigo até o fim da vidinha dele, né? Mas o Bolota, que é o meu cachorro, que é um chow-chow, até na rua onde eu moro todo mundo conhece a casa do chow-chow, né? Não é a minha casa. O Bolota, num dia depois do Natal, a gente tinha chegado de viagem, a gente ia passado o Natal na minha irmã. Ele começou inquieto, foi na grama, voltou, e aí a gente foi ver por que ele estava chamando a gente pro pátio. E eu cheguei lá e encontrei parecia um ratinho, na verdade, quando eu encontrei. E aí eu sabia que era um filhote de gambá, que eles são marsupiais, né? Carregam os filhotes na bolsa e às vezes em uma fuga de algum outro predador, a mãe acaba perdendo algum filhote no caminho, né? E ela não volta a buscar. Então eu comecei a alimentar aquele filhotinho com uma seringa, com leite, fui pesquisar. Existe um leite próprio para pets recém-nascidos, né? E também não se pode dar lactose. Então muitas coisas eu fui aprendendo com ele ali no dia a dia, na vivência de tentar salvar a vidinha dele, né? E ele foi crescendo dentro de casa. Mas um animal silvestre, quando a gente coloca ele dentro de casa, ele sofre um imprint, né? A gente tem os pets dentro de casa que já vêm para dentro de casa com esse intuito de serem dóceis, e o faxi ficou muito manso, então ele não poderia voltar para a natureza. Então ele acabou ficando dentro de casa. Por curiosidade, é tipo um cachorrinho assim? Eles se adaptam? É tipo um gato. É como se fosse um gato. Sim. Os hábitos até são parecidos como gato, né? Porque eles são animais muito limpinhos, que fazem a própria higiene. E aí todo mundo me perguntava se ele não fedia, né? Porque todo mundo já gambá fede, né? E há muita confusão também entre o gambá, que alguns conhecem como raposa, e o cangambá, que é o zorrilho, né? Então, a própria televisão, os desenhos, há muita desinformação com relação aos gambás, aos marsupiais, né?
Então, todo mundo me perguntava, mas ele não fedia, muito pelo contrário, eles têm uma glândula que exala um cheiro adocicado, Gente, que é o feromônio dele para conquistar a fêmea, né? Então, às vezes a gente sentia assim um perfuminho pela casa, parecia de flor, de dama da noite, e era ele. Ai, gente, olha que fofo. Quanto tempo ele viveu com vocês? Ele viveu 1 ano, exatamente 1 ano. Ora. De dezembro a dezembro. Provavelmente ele teve um ataque do coração, depois estudando e vendo, assim, provavelmente ele tenha ficado com alguma sequela do frio, do resfriamento, de ser pequenininho e não ter o leite materno, essas coisas. Mas ele teve uma qualidade de vida boa enquanto esteve comigo. Gente, fiz questão de contar essa história para vocês terem a oportunidade de conhecer o coração também da Patroa Viva, que é essa pessoa espetacular que está aqui do meu lado. Parabéns, Vivi, muito bom. Obrigada. Vamos falar um pouquinho também de uma mudança muito visível que está acontecendo com você, que a gente sabe que precisa de muita determinação, de muita força de vontade e que pode servir de exemplo para muita gente que está em casa. Se você me permite, então, tocar nesse assunto, em pouco mais de 9 meses você perdeu mais de 32 quilos, né? Exato. Em uma das suas postagens você fala que pensava só em cirurgia bariátrica, né? Isso. E que agora não. Você... Bem, vou deixar você me contar. Tá certo. A minha história com a obesidade, porque esse é o termo, né? Obesidade é uma doença crônica que a gente adquire ou pelos maus hábitos ou pela genética. Muitos fatores influenciam uma pessoa a entrar na obesidade, né? E eu saí dos meus sempre 50 e poucos quilos e fui aos 92 quilos. E eu tenho apenas 1,5 m de altura, então é bastante. E vários fatores, como o sedentarismo. Teve uma época da vida em que eu parei de fazer atividades físicas, que eu sempre fiz desde pequena, eu sempre dancei muito. E aí eu fui parando, depois eu fiz uma cirurgia no pé, fiquei 9 meses só parada, e aí o peso foi acumulando, os anos foram passando, e aí eu me vi num estágio onde eu também tenho artrite reumatoide, que é uma doença autoimune, e estava influenciando muito na minha saúde a questão do peso também, as dores nas articulações. E eu não vi assim uma luz no fim do túnel para voltar 40 quilos atrás, né? Praticamente, e sem o auxílio, porque na verdade a cirurgia bariátrica ela é um auxílio, né? Para quem precisa de uma ferramenta para vencer a doença chamada obesidade. E tem pessoas conhecidas minhas que fizeram, né? Então eu me decidi que esse era o caminho. Mas aí veio a pandemia e aí eu não quis estar em hospitais, né, exames, e teve um tempo que os procedimentos também estiveram parados, né, para atender a demanda da Covid em vários lugares. E aí eu comecei a tentar uma reeducação alimentar, né, e deu certo. E aí foram os primeiros 10, eu me empolguei, foram mais 8, e aí foi indo até chegar nesse resultado que eu tenho hoje de menos 32 quilos. Nossa, muito bom, parabéns. Obrigada. A gente sabe que precisa de muito policiamento, muita dedicação para isso. Mas também, né, Raquel, assim, é um recado que eu gostaria de deixar, que a alimentação da gente é fundamental para a saúde. Então a gente às vezes são os pequenos hábitos do dia a dia que a gente vai descuidando e chega, né, a situações como de ganho de peso ou de pressão alta, diabetes. Então, se a gente procurar assim pelo menos 2 vezes por semana se alimentar melhor e no final de semana poder comer aquela comida gostosa, aquele fast food,
vale a pena pela saúde da gente. E também assim que as pessoas não deixem de procurar auxílio, de fazer exercícios físicos, procurar um nutricionista, procurar o médico quando precisa, sabe? Porque é pela saúde da gente. Muito bom. Aqui no jornal a gente tá toda segunda iniciando alguma coisa, né, pessoal? Vivi, vamos falar da Vivi empresária agora, vamos falar um pouquinho do teu ateliê, é Vivi Prenda, Isso, né? Vivi Aonde Prenda. fica, o que você confecciona lá, vamos contar para o pessoal, vamos deixar o Face para quem quer dar uma olhadinha lá e adquirir os produtos, né? Muito bem, tem a página do Face. O Vivi Prenda surgiu ainda em Selba, né? Quando eu saí da gestão pública de cultura e aí decidi me dedicar ao que eu gosto, que é fazer vestidos de prenda e faixas e maletas e artigos para as prendas, né? E pilchas também, bombachas. E aí eu comecei a fazer para as prendinhas e aí resolvi registrar para me formalizar, né? Depois eu vim para Ibirubá morar. Faz 3 anos, junto com a minha mãe, 4 anos agora. Isso. E aí a minha mãe também é costureira, né? Ela costura. E aí a gente então tem em casa, né? Junto com a nossa casa, o ateliê onde a gente costura. Hoje a gente faz de tudo que é tipo de costura, na verdade. Porque os CTGs também estão parados, né? A minha principal fonte de renda foi bem afetada pela pandemia, que era a confecção das faixas para os CTGs e dos vestidos de prenda. Olha só, qual é o Face, Vivi? Vamos deixar, a gente tem muita coisa bonita, eu já dei uma olhadinha lá, entra lá, confere que você vai gostar. É Vivi Prenda Ateliê. E até fica aqui, né, a propaganda para as mãezinhas que gostam de fazer vestidos para suas meninas, tanto como fantasias, para carnaval, para outras atividades, vestidos de 1 aninho. Eu amo fazer coisas para meninas pequenas. Amor. Vestidinhos de prenda. E também, né, as prendas que estão pensando em fazer um vestido novo para quando tudo retornar. Né? Iniciar a gente já com o vestido aquele, né? Tudo novo de novo. Né? Tudo novo de novo. Já tem alguma programação? Vocês já estão pensando em alguma coisa para setembro, para a Semana Farroupilha? Como vai ser esse ano? Olha, a princípio a gente não tem muitas informações, mas como seguem os cuidados, né? E a gente precisa priorizar a saúde dos nossos sócios, a gente pretende sim fazer algum almoço em sistema drive-thru, alguma programação como o acendimento da chama, o hasteamento, o arreamento das bandeiras, isso vai ter. E aí, provavelmente a gente vai trabalhar virtualmente de novo com palestras, oficinas, a gente vai tentar movimentar o que a gente puder, né? Mas dentro das normas de segurança. Ano passado a gente esteve lá, acompanhou vocês também no acendimento da chama, né? Não avisa que a gente vai lá de novo. Com certeza. Vivi, a Semana Farroupilha também foi notícia por ter a primeira patrona negra, a Liliane Cardoso. Ela que já é famosa, uma grande declamadora, né? Mestre de cerimônias, vice-presidente do Conselho Estadual de Cultura. Ela também foi 5 vezes campeã da FETARG, Enarte, é bicampeã do Rodeio Internacional de Vacaria e é dona de 180 troféus conquistados em rodeio. Um currículo imenso da nossa patrona, né? Isso. Vivi, você acredita que são novos tempos para o movimento tradicionalista, pois temos a primeira patroa negra da história de todo o movimento? Acho importante a gente registrar isso aqui também. Com certeza. São tempos em que a igualdade ela não está só no papel e no lema, né? Liberdade, igualdade e fraternidade não estão só na bandeira, só humanidade, não estão só expostos como coisas bonitas de se falar, mas eles estão na prática, porque todas as pessoas
negras e brancas sempre estiveram no movimento, mas a Liliana é uma mulher que representa muito bem com o seu talento, com a sua cultura, também preparada, forjada na cultura gaúcha. Então é uma honra, né, nesse ano ser patroa, ter como patrona da Semana Farroupilha a Liliana, e como tema da Semana Farroupilha os 200 anos, né, de Anita Garibaldi. É verdade, tema Anita Garibaldi. Muito legal, até falei para a Vivi pra gente ver, convidá-la para vir aqui, né? Não sei da possibilidade, a agenda dela deve ser, mas vir para o CTG em Ibirubá e fazer uma palestra, já vi algumas entrevistas com ela também, uma mulher incrível, né? Com certeza. Vivi, peço que deixe uma mensagem então para o pessoal que está em casa. Eu acho que nesse momento a principal mensagem que a gente pode deixar para todos, e principalmente aqui para os nossos associados do CTG, para as nossas famílias, é que a gente tenha esperança de um futuro, né, melhor, que a gente possa se encontrar logo aí à frente. A gente sabe que a gente não vai chegar inteiro a esse futuro sonhado, porque a gente teve muitas perdas no meio do caminho, mas que a gente possa superar e olhar para esse momento com humanidade e com fé. E agradecer a toda a comunidade de Ibirubá pela acolhida desta prenda, tanto no CTG, que se tornou a minha família, quanto na comunidade ibirubense. Eu tenho uma gratidão imensa por fazer parte, uma honra de fazer parte do CTG Rancho dos Tropeiros e hoje estar à frente dessa entidade que me acolheu desde que eu sou pequena. Tenho amigos aqui da vida inteira, mas desde que eu vim para Ibirubá, que eu me instalei aqui com meu filho, com a minha família, o Rancho dos Tropeiros também se tornou minha família. Muito obrigada. Gente, no Sofá do VR essa semana, então, a gente conheceu um pouquinho mais da patroa do CTG, Vivian Nunes da Silva. Obrigada, Raquel.